Pessoal, olha o que eu encontrei aqui. Olha aí, vou mostrar pra vocês aí, galera. O que foi que... o gato querendo pegar o pombo. Vou atrapalhar, vou ver o que é que vai acontecer. Acompanha aí, galera. Acompanha aí. O gato querendo pegar um pombo. Só que eu vou atrapalhar, né? Vou botar a minha baleira aqui. Eu vou atrapalhar o gato pegando o pombo. Ô bicho! Ô bicho! Show, bicho! Show! Bicho doido! Show, bicho! Show, bicho! Show, bicho! Show!